Olá, galerinha do Centro de Mídia aqui do 4º ano. Vamos começar mais uma aula de história. Então eu convido você a contar histórias junto comigo. Topa? Então vamos lá. Eu sou o professor Seba Nunes e, como eu disse, a gente vai ter uma super aula de história. E para essa aula de história acontecer, é muito interessante que você assista até o final, reproduza as histórias e conte pra gente o que você aprendeu. Então me procurem nas redes sociais, @sebanunes. Eu vou amar descobrir um pouco mais a respeito de você e das suas histórias a partir da história que nós vamos contar hoje. Que tal? Então, conto com vocês. Então, sem muita demora, vamos falar sobre qual é o tema da aula de hoje? Vamos pensar em que tema, qual é o título da aula, o que o professor vai falar sobre hoje, pensando em história. Vamos para a tela. As mudanças através do tempo. A nossa habilidade é a EF04HI02. Então, professores, tirem uma fotografia, façam um print da habilidade do dia e hoje nós vamos falar sobre as mudanças através do tempo. Então, quero que você já pense comigo. Quando eu penso em tempo, eu sempre penso no passado, no presente e no futuro, certo? Então, muito bem. Então, o tempo, se eu estou pensando no tempo aqui e a gente está falando sobre história, provavelmente nós vamos falar sobre o passado e o presente, talvez. Muito bem. Quando eu penso nessa linha do tempo, passado e presente, você acha que existem muitas mudanças? Vamos pensar aí que existe. Que mudanças são essas mudanças, se existem mudanças? Então, muito bem. Então, a gente vai escolher um recorte dessas mudanças. Vamos pensar em algo específico e vamos ver o que mudou no passar do tempo. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a tela. Primeiro meio de transporte. Olha só, não sei se você já tinha imaginado, mas o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da pré-história. Para construir canoas e botes, homens utilizavam troncos e bambus e troncos de madeira para construir pequenos botes, pequenas embarcações, pequenas canoas. Então, muito bem. Então, olha só. Então, a gente já sabe aí que vamos falar sobre transporte e os meios de transporte e as modificações aí no meio da história. E a gente já percebe que na pré-história o homem já pensava em como se transportar, mudar de lugar com um pouco mais de velocidade. E pensa aí, inicialmente, aí, utilizar os rios como um meio de transporte. Por quê, professor? Provavelmente eles perceberam que quando jogava algo no rio e isso que foi jogado ficava sobre as águas, ela era carregada. Então, a partir daí eles pensaram, pode ser interessante, eu posso ficar em cima desse elemento, que no caso foram troncos de árvore, troncos de bambu, e eu posso ser transportado. Olha, muito inteligente, né, pessoal? Então, vamos pensar aí que lá na pré-história já se pensavam em como se transportar, como ir mais rápido para os lugares. E eu viu aí o rio, viu aí as canoas como uma forma aí de transporte para esse período. Mas será que parou o transporte nas canoas? Será que teve mais outros meios de transporte que talvez a gente não conheça, que aconteceram aí durante a história? Vamos conhecer juntinhos? Vamos lá, vamos para a tela. A evolução no transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento do homem. O ser humano sempre esteve atento ao aperfeiçoamento do transporte. Para que precisava de transporte? Para transportar alimentos. Deixa eu pegar só aqui um marca-texto. Alimentos, realizações de construções. Imagina levar tudo que é da construção na mão, sem um transporte. Atravessar rios. Se eu precisasse de um lado para o rio, para o outro, como que eu ia fazer?
e fazer guerras e etc. Então a gente pensa aí que o humano sempre precisou aí utilizar o transporte, desde do transporte de alimentos a realizações de construções, atravessar rios e fazer guerra, que não é algo tão legal, mas precisa aí do transporte também. E fala sobre a criação de algo que foi muito importante. A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Evidências de veículos com rodas datam da metade do 4º milênio antes de Cristo. Olha só, então uma roda aí realmente foi transformadora, foi revolucionária para fazer o transporte aí das pessoas ou daquilo que ela precisava que transportasse. Pensa só, pessoal. Imagina um mundo sem roda. É algo que a gente não consegue imaginar, né? A roda está em quase todos os meios de transporte que a gente conhece. A roda, ela se faz presente. Ou ela se faz presente, a gente consegue ver a roda mesmo, ou se faz presente na mecânica da roda. Então, a gente percebe aí que a roda está presente aí em todos os lugares. Muito bem, então, realmente a roda foi muito revolucionária. Quem pensou na roda, e aí está datado aí há muitos anos aí antes de Cristo, foi um cara bem revolucionário. Você também não acha? Muito bem, vamos ver mais um pouquinho a respeito das mudanças no transporte por meio do tempo. Vamos para a tela. O que mudou? O uso dos animais, como o cavalo, camelo, os bois, entre muitos outros que foram e ainda são utilizados como força para mover transportes. A carroça é o meio de transporte que antecede o advento dos veículos a vapor. Então a gente percebe aqui, na primeira imagem, um estilo de uma carruagem sendo puxada aí por 2 cavalos. E aqui a gente já percebe uma carroça sendo puxado por um burro que está aqui na frente. A gente quase não consegue ver, mas a cabecinha dele aparece aqui no finalzinho da imagem. Então a gente percebe aí que desde um transporte um pouco mais elegante, como a carruagem, ou um transporte aí um pouco menos elegante, ou seja, muito mais viável para trabalho, com a carroça sendo puxada por um burro. E a utilização aí de animais para fazer esse transporte. Então, desde o cavalo, camelos, bois, como um recurso aí para transporte. Muito bem, então a gente percebe aí que muitas coisas foram mudando com o decorrer do tempo. Hoje, utiliza-se muito menos animais, em alguns lugares ainda utiliza, e existe uma discussão em relação a isso, se pode ou não pode, se é ideal ou não é ideal utilizar animais aí para puxar carretos. Então é uma reflexão aí, um pensamento que há alguns anos atrás, quando a gente pensa na história, não existia. Então, o meio do transporte também faz a gente pensar em como a sociedade está de acordo com o momento histórico dela. Então, hoje se pensa, será que ter animais puxando carroças ou puxando carruagens é então interessante? Hoje já se tem essa discussão. Alguns anos atrás não. Então, olha só como o transporte é importante também no meio social, na comunicação entre os homens. Muito legal, né? A gente saber que o transporte é muito mais do que transportar. Ele fala também a respeito do momento histórico e das discussões históricas daquele momento. Muito bem, vamos pensar aqui, ver mais uma tela aqui. Ferroviária no Brasil. Ferroviária que foi muito e continua sendo muito importante no Brasil, mas tem aí uma história aí muito interessante por trás desse meio de transporte. O transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias. Então, muito bem, a gente começa a pensar aí no movimento de mercadorias e de pessoas, realizado de um local para outro. Aí aqui a gente tem a imagem da primeira locomotiva do Brasil.
a primeira locomotiva do Brasil, a Baronesa, atualmente em exposição no Museu do Trem do Rio de Janeiro. Por volta de 1870 a 1930, as ferrovias brasileiras foram as responsáveis principais pelo escoamento da produção agrícola brasileira, sobretudo o café. Então imagina só, produção de café, onde o Brasil foi um destaque histórico na produção e também no transporte desse café. Imagina fazer o transporte desse café sem a ferrovia? Você consegue imaginar como seria? Então, olha só como a ferrovia foi importante aí para o Brasil nesse momento histórico aí. Porque era por meio das ferrovias que transportava vários outros alimentos, tá? Agrícolas. Mas a gente pensando aí no café aí como destaque porque foi o grande boom do Brasil, o transporte de café. Então, a ferrovia aí como um momento muito importante histórico para o Brasil. Olha só como o meio de locomoção conta a história do nosso país. É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Que a gente pega um recorte histórico e consegue pensar em várias camadas sobre a história do Brasil. Vamos para a tela, galera. Muito bem, temos aí imagens diferentes, 4 imagens. E ela traz aí um pouquinho aí do mundo contemporâneo e como as pessoas se transportam nesse mundo contemporâneo. Muito bem, a primeira imagem é uma imagem lá de Nova York e é um teleférico. Muito bem, um teleférico que nos ajuda a se locomover, muitas vezes, principalmente quando a gente pensa em chegar em um lugar alto. Então, muito utilizado aí os teleféricos aí. A gente tem aí o teleférico muito conhecido aqui no Brasil, que é o do Pão de Açúcar. Então, nos ajuda a chegar de um ponto a outro preso em cabos. A gente consegue ver aqui os cabos. Muito legal. Vamos pensar na segunda imagem. Aqui a gente já percebe um avião. Muito comum aí para viagens de longa distância, onde se precisa percorrer muitos quilômetros. Então, a utilização do avião é o recurso mais rápido que existe. Então, a gente percebe aí o quanto o avião hoje está no cotidiano, não só do brasileiro, mas no cotidiano mundial, né? Imagina só quando a gente pensar em ir para um outro país e não pensar nesse recurso aí do avião. Às vezes é muito longe, que você duraria horas no avião, muitas vezes para um outro país você duraria dias. Então, a gente percebe aí o quanto que o avião é rápido e como é importante aí a utilização dele. Vamos pensar em mais uma aqui? Aqui a gente consegue ver na terceira imagem embarcações, navios, que é um recurso muito utilizado na história. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente já lembra aí dos portugueses chegando de embarcações aqui para o Brasil. Então a gente já percebe aí o quanto que sempre foi utilizado as embarcações como um recurso aí utilizado até hoje. E por último, a imagem das bicicletas. Hoje já começa a discutir o meio de locomoção na cidade. Será que eu posso me locomover de uma forma sustentável, onde eu possa ajudar o meio ambiente e possa me locomover? Então, é uma discussão também. Então, os meios de locomoção faz também com que a gente discuta a história, o posicionamento do nosso país nos dias atuais e no passado, né? Muito interessante a gente pensar sobre isso. Vou deixar uma atividade para vocês, pessoal, para fazer em casa. Então, tenho 2 imagens. E essas imagens aí, elas têm características diferentes. Eu quero que você liste as características da imagem. A primeira imagem aí, a gente percebe uma imagem urbana, aqui de São Paulo, e a segunda imagem também aqui de São Paulo, da luz, mas num período diferente. Cada uma está num período. Quais são as características de cada uma delas? Faça essa atividade, mande aí para o professor @cbanunes nas redes sociais, vou amar receber. Muito bem, pessoal.
a gente está chegando no finalzinho da nossa aula e vou deixar aqui para vocês a avaliação. A avaliação da aula. Então, avalie a nossa aula aí. Se você gostou de falar sobre o transporte, tá aí a avaliação para a gente, tá bom, pessoal? Muito bom, galera, ficar com vocês aí, falar sobre história e os meios de transporte, que é algo que você sabe que eu amo. Então, continue acompanhando aí as aulas de história aqui no nosso repositório e vamos trocar ideias, dividir histórias juntinhos. Conto com vocês na próxima aula, hein, galera? Tchau, tchau!